prestar atenção, manter o foco, não se dispersar. Tudo isso tem sido um desafio para você? Se sim, saiba que você não está sozinho, não está sozinha. Muitas pessoas relatam dificuldade em manter o foco, por exemplo, nos estudos, no trabalho, nos afazeres diários. Isso acaba até mesmo atrapalhando no desempenho acadêmico, escolar ou profissional, ou até mesmo para outros afazeres do nosso dia a dia que requerem a nossa atenção de alguma forma. Embora algumas dessas pessoas possuam até mesmo diagnósticos como o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, muitas pessoas poderiam melhorar as suas capacidades de atenção e de foco se soubessem algumas estratégias que são comprovadas pela ciência para isso. As técnicas de neuroimagem têm avançado consideravelmente nos últimos anos e assim conseguimos descrever com mais clareza qual é a neurociência por trás da atenção. E a grande pergunta que talvez você esteja se fazendo agora é: será que existe então um método comprovado cientificamente para melhorar a atenção? Oi, eu sou o Lucas Kane. Sou biólogo neurocientista, terapeuta e hipnólogo. Resumidamente, sou um estudioso da mente humana. E nesse vídeo eu vou te explicar qual é a neurociência que está por trás da atenção, do foco. E fique nele até o final, porque eu vou te explicar como que você vai aplicar uma técnica no seu dia a dia que vai melhorar consideravelmente a sua capacidade de atenção daqui para frente. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal Hipnologia. Eu já quero começar deixando bem claro aqui neste vídeo que eu não quero ser simplista a ponto de resumir a atenção a uma única coisa, a uma única estratégia. Sabemos que muitas vezes a dificuldade com a atenção pode ser até mesmo devido a algum fator orgânico mais claro, fatores genéticos. Muitas pessoas são diagnosticadas, por exemplo, com TDAH, embora peço que você tome muito cuidado para não sair assumindo que você tem TDAH sem ter tido realmente um diagnóstico, mas independente de qualquer coisa, existindo um diagnóstico ou não, na grande maior parte das vezes, se as pessoas utilizassem as estratégias certas e entendessem a neurociência que está por trás da atenção, conseguiriam melhorar consideravelmente essas capacidades. Então, eu quero começar te falando um pouquinho sobre o que a neurociência já descobriu sobre a atenção, de uma forma didática, resumida, para que qualquer pessoa consiga entender. Muitos modelos da mente buscam resumir as nossas capacidades mentais a alguns conceitos abstratos e muito específicos, como o inconsciente, o subconsciente, mas para as neurociências o cérebro é muito mais complexo do que isso. Existem diversas redes neurais que envolvem diversas áreas do nosso cérebro, mas os pesquisadores conseguiram resumir a atenção de certa forma a 3 circuitos neurais diferentes. O primeiro circuito tem a ver com a vigilância. A vigilância está envolvida com a nossa capacidade de nos mantermos alertas. Ou seja, imagine que você está em uma situação de perigo, talvez um dia que você teve que sair à noite numa rua muito deserta e você teve que se manter bastante alerta ali para ver se não existia nenhum perigo, de você ser assaltado, e você ficou naquele momento de completo alerta e vigilância naquele momento. Este é um primeiro circuito neural. Existe um segundo circuito neural relacionado à orientação. A orientação é a nossa capacidade de modificarmos o nosso foco atencional. Então, aqui eu estou falando com vocês e se por acaso, de repente, alguém me chamar lá fora, eu posso imediatamente redirecionar o foco da minha atenção para um novo alvo, para um novo foco atencional. Então, nossa capacidade de modificarmos o foco da nossa atenção é um circuito neural envolvido com a orientação. E um terceiro circuito neural está envolvido com o nosso controle executivo. O controle executivo tem a ver com a nossa capacidade de mantermos o foco em algo específico. Então, é a nossa capacidade de reter em mente alguma informação. Ao final desse vídeo, eu vou te explicar uma técnica que nós já sabemos, de acordo com a ciência, que melhora a capacidade desses 3 circuitos, mas principalmente deste terceiro, que é o do controle executivo. O controle executivo, de certa forma, está envolvido com um tipo de memória. Como assim? Quando pensamos em memórias, normalmente pensamos em memórias de eventos, ou seja, alguma festa de aniversário que ficou marcada, um dia muito feliz ou até mesmo um trauma.
um dia que te marcou muito negativamente, na nossa mente vem essas memórias episódicas, essas memórias de eventos. Mas, na verdade, existem diversos tipos de memórias diferentes. Por exemplo, entre você se lembrar da sua festa de aniversário e você lembrar, por exemplo, qual que é o caminho que você tem que fazer para chegar na sua casa, já são processos neurobiológicos diferentes, já tem a ver com sua memória espacial. Assim como você ficar condicionado a sentir medo de alguma coisa específica, pessoas que têm fobia, por exemplo, de barata, de aranha, é um outro tipo de memória, que é a memória de medo. Então são processos neurobiológicos distintos e aqui para nós é importante um tipo de memória chamado memória operacional ou memória de trabalho. A memória de trabalho é uma memória de curtíssimo prazo que talvez você nunca tenha parado para pensar que é necessário algum tipo de memorização para isso. Imagine que você vai ler um livro qualquer. Então você está lendo aquele livro, eu vou pegar uma frase qualquer aqui. Outra estratégia de regulação emocional é a contrarregulação. Bom, para eu conseguir entender o que isso aqui significa, eu primeiramente preciso ter já uma bagagem do que significa regulação emocional, contra-regulação, que é um objeto de estudo para mim, mas eu também preciso, para que a frase como um todo faça sentido, reter em mente quais palavras que eu li anteriormente àquela última. Ou seja, quando eu leio outra estratégia de regulação emocional é a contrarregulação, quando eu cheguei na palavra contrarregulação, eu preciso me lembrar que antes disso veio outra estratégia de regulação emocional é a. Caso contrário, a frase como um todo não vai fazer sentido no meu cérebro. Então essa capacidade de nós mantermos durante aquele curtíssimo período de tempo alguma informação na nossa mente tem a ver com o nosso controle executivo, com essa terceira rede neural da atenção. E talvez você já esteja fazendo alguns links aí com as suas maiores dificuldades. Perceba como que é tão difícil para nós no momento de estudar ou no momento de um trabalho mantermos a atenção em alguma coisa específica, retermos aquilo na nossa mente sem ficar divagando em vários outros pensamentos e assim perdendo o foco. Então, assim como a vigilância e a nossa orientação é importante, o controle executivo é mais importante ainda para você que tem identificado dificuldade de atenção nos seus afazeres, porque é ele que te permite reter alguma coisa em mente e se manter focado naquilo. Tem tudo a ver com a sua memória de trabalho, sua capacidade de reter ali naquele período de tempo aquelas informações na sua mente. Aquilo, quem sabe, pode se tornar depois uma memória de longo prazo, por exemplo, se você está estudando. Mas, primeiro de tudo, tem que se formar essas memórias de curto prazo para que algumas delas, então, sejam jogadas para outras regiões do seu cérebro que vão estar envolvidas com a consolidação dessas memórias mais duradouras. Bom, por que eu falei isso tudo com vocês? Porque a nossa memória operacional, nossa memória de trabalho, está intimamente ligada com as regiões frontais do nosso cérebro. Por exemplo, uma estrutura muito importante aqui pra gente é o córtex pré-frontal, que está bem aqui na nossa testa. E alguns cientistas costumam dizer que o córtex pré-frontal é o nosso gerenciador de realidade. Ele tem a ver não só com a atenção, como também nossa capacidade de gerenciar os nossos pensamentos, nossas emoções, de analisar, de planejar, de tomar decisões com base na lógica e na racionalidade. Então, essas estruturas frontais são muito importantes aqui pra gente. Então, se você está gostando de aprender um pouquinho mais sobre a neurociência envolvida com os nossos processos como um todo, eu vou te pedir uma coisa. Inscreva-se aqui nesse canal. Afinal, assim, toda semana você vai receber algum conhecimento que vai te colocar à frente das outras pessoas, porque você vai entender como o cérebro humano funciona e como que isso pode te ajudar na sua vida pessoal, profissional, afetiva e muito mais. Então já se inscreva no canal, ativa o sininho, vamos que vamos. Talvez você esteja pensando agora, beleza, Lucas, eu estou entendendo isso tudo, mas como isso me ajuda a melhorar a minha capacidade de atenção? Bom, aí é que tá. Existem duas questões que eu quero colocar aqui que podem te ajudar a melhorar a sua capacidade de atenção. E a primeira delas é uma prática que já existe há milênios, mas que somente com os avanços das técnicas de neuroimagem nós podemos comprovar que elas realmente podem melhorar a sua capacidade de atenção. Essa prática, essa técnica é o Mindfulness. O Mindfulness é um conceito que vai muito além de uma prática meditativa. Mas, em geral, as técnicas de meditação envolvendo Mindfulness estão relacionadas com você conseguir prestar atenção no aqui e no agora.
Mindfulness ele se baseia na ideia de focarmos no momento presente, permitindo com que os pensamentos simplesmente venham e vão embora sem você se identificar com eles, sem qualquer tipo de julgamento. Normalmente, nos voltamos a um único estímulo e buscamos exercitar nossa capacidade de manter o foco nele. Olha só como isso não se relaciona diretamente com a ideia do controle executivo, com a memória operacional e com estruturas frontais do nosso cérebro. Na realidade, muitos estudos científicos de muita qualidade já têm mostrado como que o mindfulness e a meditação melhoram a nossa capacidade de atenção como um todo. Um trabalho publicado na revista Nature, uma das revistas científicas mais conceituadas do mundo, em 2015, mostrou haver alterações na amígdala, no estriado, no córtex pré-frontal, na ínsula, entre outras áreas do cérebro durante essas práticas. Um dos principais autores deste trabalho é Posner, o maior pesquisador do mundo sobre a atenção na atualidade. Um estudo de Tang, Posner e Rothbard, publicado em 2015, mostrou que após uma semana da prática do mindfulness por 20 minutos por dia, já houve um aumento significativo da capacidade de atenção nos praticantes. Em 20 dias, já era possível identificar alterações visíveis no cérebro. Além disso, a meditação também atua na regulação emocional, pois há uma superposição entre as estruturas e redes que controlam a atenção e as que regulam os processos emocionais. Então, o que eu estou falando aqui não é apenas uma prática budista, esotérica ou mística. Existem estudos científicos de qualidade mostrando que, de fato, praticar o mindfulness diariamente vai melhorar a sua capacidade de atenção e de foco, muito provavelmente. Ah, Lucas, beleza, mas como que eu pratico isso? Eu não sei meditar, eu não tenho paciência e tralalá. Calma, muitas pessoas me falam isso. Lucas, eu não tenho paciência para meditação. Isso é porque provavelmente ou você nunca teve nenhum contato com a meditação, ou o contato que você teve foi através daqueles áudios de meditação guiada, extremamente longos, extremamente inespecíficos. Muitos deles não eram realmente o mindfulness. O mindfulness é uma prática que qualquer pessoa pode praticar e é inclusive justamente mais indicada para as pessoas que têm dificuldade de manter foco. Ah, Lucas, eu tenho dificuldade de manter o foco, então é justamente por isso que você deve começar a praticar, porque o mindfulness envolve justamente perder o foco. Como assim? Existe um ciclo que está por trás da prática do mindfulness, que é mais ou menos a seguinte: você vai manter o foco em algum estímulo específico durante o tempo que você conseguir. Em algum momento você vai acabar divagando em pensamento, isso acontece, você não precisa se estressar com isso. Afinal, estamos aqui justamente para exercitar essa capacidade de manter o foco em algo. Então, naturalmente, quando você começar a praticar, você vai perder o foco de vez em quando. Mas a prática do mindfulness envolve você perceber que divagou. E quando você percebe que você divagou, você refoca a sua atenção. E quando você refoca, você mantém a atenção por mais o tempo que você conseguir. Ah, Lucas, e se eu perder a atenção de novo? Refoca mais uma vez. E assim vai mantendo o ciclo do mindfulness até o tempo acabar. Que tempo? O tempo que você estabelecer. Para começar a praticar, eu indico aos meus pacientes começarem a praticar a partir de 2 minutos por dia. Se você não tem prática, você pode começar com 2 minutinhos por dia, não é nada que vai realmente atrapalhar a sua rotina e já vai começar a trazer resultados. É claro que quanto mais tempo você conseguir praticar, melhor. Mas precisa ser uma prática diária e não precisa se estressar se no começo for difícil. O Mindfulness é um treinamento diário. Diariamente você vai ficar 2 minutinhos ou mais, se você conseguir, prestando atenção num estímulo específico. E toda vez que você perder o foco, você volta a atenção para ele. Lucas, mas que estímulo específico é esse? Vou te ensinar a forma mais fácil de você praticar. É através da sua respiração. Então, marcou 2 minutinhos lá no seu relógio, fecha os olhos, começa a prestar atenção na respiração. No ar entrando, no ar saindo. Não precisa hiperventilar, tá? Não precisa fazer isso. É só prestar atenção no ar entrando e no ar saindo. Toda a musculatura envolvida, o caminho que o ar percorre, e você vai prestar atenção apenas na respiração e nada mais. Quando você perceber que você perdeu o foco, opa, comecei a pensar em coisa nada a ver aqui, volta a atenção para a respiração. Perdi o foco de novo? Volta a atenção para a respiração. Perdi mais uma vez? Volta a atenção para a respiração até o tempo acabar. É simplesmente isso. É um processo de treinamento das atividades frontais do seu cérebro, da sua memória operacional, memória de trabalho,
do seu controle executivo. Com a prática diária, após algum tempo, seu cérebro já começa a se modificar. Ele sofre neuroplasticidade. As estruturas frontais do seu cérebro começam a ser modificadas e até mesmo você começa a ganhar maior controle das suas emoções, pois a gente sabe, por exemplo, que a própria amígdala cerebral, estrutura envolvida com a memória de medo, a reação de medo e etc., começa a diminuir a sua espessura em praticantes do mindfulness. Então, essa é a primeira questão que eu queria passar para vocês. O mindfulness, que é uma prática comprovadamente eficaz para melhorar a sua capacidade de foco e atenção. E antes de eu falar da segunda estratégia importante aqui, eu vou te pedir para você deixar um gostei aqui embaixo se você está gostando de aprender mais sobre como melhorar a sua capacidade de atenção. Afinal, você deixar o seu like aqui é muito rapidinho e me ajuda bastante a crescer aqui o canal, tá bom? E a segunda questãozinha muito importante aqui tem a ver com a motivação. Muitas vezes, a dificuldade de manter a atenção em algo se trata de uma desmotivação com aquele afazer específico. É só você parar para pensar que talvez você tenha muita dificuldade de manter o foco nos estudos, mas talvez você não tenha dificuldade de manter o foco num filme, num seriado. Isso é porque essa atenção ela vai ser variável de acordo com a atividade que você desempenha. Ah, Lucas, mas é muito diferente mesmo, principalmente por conta do nível de recompensa, o quão dopaminérgica é aquela atividade. E eu fiz um vídeo na semana passada falando justamente sobre isso, vai aparecer um card aqui em cima, eu vou deixar na descrição desse vídeo também, para se você quiser aprender mais sobre a neurociência da motivação e como ficar mais motivado no seu dia a dia, tudo bem? Então, fica aqui minha dica, terminando esse vídeo agora, vai para o meu outro vídeo que eu falo sobre motivação e aprenda mais sobre como você pode modificar seus comportamentos e a sua vida. Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui, até o próximo vídeo e tchau, tchau!